E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite deste sábado para a gente projetar o jogo de amanhã do Santos contra o Atlético, 4 horas da tarde em Belo Horizonte. Esse jogo vai ser na MRV Arena. Não terá transmissão da TV aberta, apesar do horário sugerir. O jogo vai ser transmitido apenas pelo Premiere. Se você não tem o pay-per-view, você não vai conseguir ver. Tá bom? Então procura um amigo aí e vai para casa do cara para assistir o jogo, senão não vai ter jeito. Então, repito, 4 horas da tarde, amanhã, só no Premiere. Vamos falar do jogo, dos desfalques do Santos, do Atlético, vamos falar sobre tabu, enfim, tem muita coisa pra gente destacar nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo também, porque tudo isso é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo, tá? E eu espero que vocês me ajudem, tá bom? Eu sei que eu posso. Pessoal, outra coisa importante que eu queria falar para vocês, como eu sempre faço, é da GoCase. A GoCase é muito importante, ela é muito parceira desse canal, E eu queria destacar para vocês que este mês de setembro é um mês com 50% de desconto nos produtos da GoCase. Agora, eu queria destacar para vocês esses dois produtos hoje. Esses dois. A garrafa Fresh, que você pode personalizar com o seu nome, tá? E também o copo Vibe, que é esse copo que você também personaliza, tem o distintivo do peixe, e você bota a cerveja aqui, não esquenta. Você bota a cerveja aqui, sai para discutir com alguém, conversar, pegar uma carne na churrasqueira, não vai esquentar, porque o copo é térmico, entendeu? O copo Fresh está saindo por menos de R$150, base silicone, tá? E o copo Vibe está saindo por menos de R$110. Mas há outras promoções também, mas essas são as duas promoções que eu gostaria de destacar para vocês. Mas não esqueçam, hein? Tem a capinha, compra uma, leva duas. Cada uma sai por menos de R$25. Não se esqueçam disso também. A garrafa Urban tá aqui também. A garrafa Urban, ela está saindo por menos de R$90. Tá bom, gente? Então, não se esqueçam, hein? A GoCase paga um valor para o Santos de royalties, para poder usar o distintivo, a marca Santos Futebol Clube. Quando você compra um produto da GoCase, você indiretamente está ajudando também o Santos, porque parte do valor que você paga vai para o Santos Futebol Clube. Tá bom? Gente, vamos lá. É o seguinte, hoje o Fortaleza, ele ganhou do Vitória em Fortaleza, na estreia do Martim Palermo como treinador, por 2-0. 2-0. Com esse resultado, o Fortaleza ganhou do Vitória, exatamente, 2-0. Com esse resultado, o Vitória parou nos 22 pontos, o mesmo número de pontos do Santos. O Vitória é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Santos é o primeiro time fora. Por que ele está na frente do Vitória? Porque tem 6 vitórias e o Vitória só tem 4 triunfos. Agora, amanhã, o Juventude, às 4 horas da tarde, vai jogar contra o Flamengo em Caxias do Sul. E tem um tabu aí, o Juventude não perde pro Flamengo. O Flamengo vai lá e toma cacete toda vez que joga no Rio Grande do Sul. Toda vez que joga lá no Alfredo Jaconi. E o Flamengo vai tentar quebrar esse tabu. E é bom que isso aconteça, porque se por um acaso o Juventude empatar, se empatar o saldo de gols do Juventude é muito ruim. É menos 22, o do Santos é menos 11. Mas se o Juventude ganhar do Flamengo e o Santos perder para o Atlético Mineiro, que é algo muito provável, eu até li os comentários de vocês aqui, vocês, pô, senhor Mano, você está muito pessimista, caramba, vamos ganhar o jogo amanhã. Sabe, uma coisa é torcer, outra coisa é você analisar com a cabeça fria e ver o que esse time tem feito nos últimos jogos e nos últimos anos. Não te dá esperança nenhuma de ganhar o jogo do Atlético. O Atlético também não ganha, vem de 4 derrotas seguidas, com nenhum gol marcado e 7 gols sofridos. Sim, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Só que o Santos adora, numa situação dessa, reabilitar o adversário. Adora reabilitar. Entendeu? Ou você pode falar a mesma coisa. Bom, mas o Atlético não tá. O Santos também não tá ganhando de ninguém. Vem de três resultados sem vencer. 2 derrotas e um empate e nenhum gol marcado. Nenhum gol marcado em 3 jogos e 8 sofridos. Mas o Atlético não tem essa história. E além disso, gente, tem um tabu aí. Tem um tabu que não conspira em favor do Santos. Mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho esse tabu. Então, eu queria só para fechar é isso aí. Se o Santos perder para o Atlético e o Juventude ganhar do Flamengo,
o Santos entra na zona do rebaixamento. O Santos vai dormir essa rodada na zona do rebaixamento. E vai ficar uma semana trabalhando no próximo jogo, que é o clássico contra o São Paulo. 8h30 da noite, de domingo, não amanhã, no outro, na Vila Belmiro. É duro, hein? Trabalhar para enfrentar o São Paulo num clássico na zona do rebaixamento. Então, se o Santos conseguir um pontinho aí, se ele conseguir um pontinho, já seria importante, porque ele iria 23 pontos e ajudaria bastante. Mas se o Juventude ganhar, nem esse empate vai resolver, porque o Juventude iria a 24, o Santos ficaria com 23. Então, gente, o negócio é o seguinte, é ligar o secador, ligar o secador e torcer para o Flamengo contra o Juventude. Seria muito importante que isso acontecesse. Porque, repito, se o Juventude empatar e o Santos perder, o Juventude vai a 22 pontos e também tem 6 vitórias com o Santos. Só que o Santos tem um saldo de menos 11. O Juventude tem um saldo de menos 22. O Santos teria que perder pro Atlético de 10, 11. Pô, é impossível. Eu achava impossível perder de 6 pro Vasco e perdeu. Mas tudo bem, 10, 11 é demais também. Acho que não vai acontecer isso. Não acredito, pelo amor de Deus. Só faltava essa. Só faltava essa. Mas é isso. Então o negócio é o seguinte, gente. Se o Santos, mesmo que ele venha perder, o Juventude não ganhar do Flamengo, ele não entra na zona do rebaixamento. Mas eu mencionei para vocês agora há pouco a questão do tabu. Tá? Faz 8 anos que o Santos não sabe o que é vencer o Atlético em Minas Gerais, em Belo Horizonte. 8 anos. Dá uma olhadinha no gráfico que eu preparei para vocês aí. Estão vendo? Olha aí, ó. 8 anos de jejum. Nesse período foram 7 jogos com 5 derrotas, 2 empates, só 3 gols marcados, 13 gols sofridos. Veja só. Tudo começou no dia 12 de agosto de 2018. 3-1 para o Atlético. Foi na Arena Independência. Depois, em 15 de maio do ano seguinte, 0-0 na Copa do Brasil, também na Arena Independência. 2019 novamente, 20 de outubro, Atlético 2, Santos 0, mais uma vez na Arena Independência, só que esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. Aí, 2 anos depois, tá? Porque o Atlético, eu acho que o Atlético cai em 20, eu acho que é isso. E cai em 19 e não joga 20, eu acho que é isso, porque não tem nenhum jogo marcado para 2020. 2021, o Atlético faz 2-0 no Santos, jogando no Mineirão pelo Brasileiro. Depois, no mesmo ano, é o ano da pandemia, perdão, é o ano da pandemia. E aí depois, em 2021, já pelo Campeonato Brasileiro, jogam e 3-1 para o Atlético contra o Santos, também no Mineirão. E no Mineirão, em 2022, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. E em 2023, que foi o ano que o Santos caiu, o Atlético fez 2-0 no Santos. Eu acho que esse jogo foi a estreia da MRV, se eu não estou enganado, hein? Se eu não estou enganado. 2-0 para o Atlético Mineiro na Arena MRV. Vai ser a segunda vez que o Santos vai jogar lá. Então vocês estão vendo aí, 8 anos de jejum, 5 derrotas, 2 empates, 3 gols marcados e 13 sofridos. Atlético 3-1, Atlético 0-0 com o Santos, Atlético 2-0, Atlético 2-0, Atlético 3-1, Atlético 1-1 com o Santos e Atlético 2-0, tá? Então, como vocês estão vendo aí, o Santos não costuma se dar bem lá. Não costuma se dar bem em Belo Horizonte. Por isso, gente, que quando eu falo para vocês que eu estou muito pessimista em relação ao jogo, é com base no retrospecto, com base no que o Santos está jogando, com base, sabe, o Santos não se comporta bem fora de casa, não tem uma boa campanha como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu sinceramente, eu acho que o Santos não entra nem com poucas possibilidades de empate e pouquíssimas possibilidades de vitória. Você vai dizer para mim, senhor Mani, mas contra o Cruzeiro, o Santos também estava nessa situação e venceu. É verdade. A situação é a mesma. Idêntica. O Santos conseguiu vencer o jogo e de virada, hein? E de virada, o que é mais difícil ainda. E conseguiu vencer. Então, tomara que isso aconteça, que o Santos possa vencer o Atlético. Porque se isso acontecer, vai ser uma situação muito favorável para o Santos, porque o Santos vai continuar fora da zona do rebaixamento, vai se distanciar um pouco do primeiro dentro da zona do rebaixamento, e ele vai ter uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o São Paulo com bastante tranquilidade. Tá? Time do Santos. O time do Santos é aquele que eu mostrei para vocês ontem, mas não custa nada a gente repetir aqui, tá? Dá uma olhadinha aí. Brazão, Mike, Frias, tem gente apostando no Zé Ivaldo,
mas o que eu apurei é que joga o Frias, Luan Pérez e do lado esquerdo o Escobar. Tá? Aqui, de novo, eu acho que o Santos vai entrar no 4-1-3-2. Esse 1 vai ser o Schmidt. Na frente dele, pelo lado direito, o Zé Rafael, centralizado o Vitor Hugo, do lado esquerdo o Guilherme. E lá na frente, Neymar e o Lautaro Martínez. Perdão, Lautaro Dias, que é o centroavante do Santos, contratou do Cruzeiro. Tá? Esse deve ser o Santos que eu apurei. Repito, tem gente dizendo que o Zé Ivaldo pode jogar no lugar do Frias. Não sei. Vai ser muito engraçado, né? O Santos vai lá, contrata 2 zagueiros, o Frias, o Alex Duarte e o Zé Ivaldo, que está encostado, vai ser titular. Ou seja, gastou 8 milhões de dólares para quê? Não sei lá, gente. Eu acho que não faz o menor sentido o Zé Ivaldo jogar tendo o Frias, que tá treinando há 10 dias junto com o Santos. Tá aí. Por que vai jogar o Zé Ivaldo de novo? Bota o cara para jogar, vamos dar uma olhada. Agora, se o cara não tá perdendo a posição pro Zé Ivaldo, eu começo a ficar preocupado. Agora, vamos dar uma olhadinha no time do Atlético para esse jogo. Olha aí. Aí, o Sampaoli, né, que é o técnico do Galo. Everson, ex-goleiro do Santos. Natanael, jogava no Curitiba, vocês lembram dele? Jogou na Série B contra o Santos ano passado. Eu acho bem fraquinho. Natanael, o Lianco, o Roman, que entra no lugar do Júnior Alonso, que está suspenso. E o Arana, do lado esquerdo. Aí, 4-4-2, mas é um losango ali no meio campo, né? Com o Alexander centralizado, Igor Gomes pelo lado direito, o Alan Franco pelo lado esquerdo e mais à frente o Gustavo Scarpa. E lá no ataque a gente tem o Coelho e o Hulk. Esse vai ser o Atlético muito provavelmente para o jogo de amanhã. Assim como o Vojvoda, o Sampaoli não costuma dar pistas do que vai colocar em campo. Mas dando uma olhada na mídia que comenta e fala sobre o Atlético Mineiro, eu peguei esse time aí. Everson, Natanael, Lianco, Roman, que é um zagueiro chileno, e o Arana. Alexander, Igor Gomes, Alan Franco e o Scarpa, e lá na frente o Coelho e o Hulk, portanto, no 4-4-2, certo? Pessoal, sobre o Santos, são 6 jogadores pendurados. 6 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Baço tá no banco. Luizão tá no banco. O Igor Vinícius tá no banco. Aí começa o problema. Não, o Tiquinho tá no banco. Aí começa o problema. Escobar tem 2 cartões. Zé Rafael, 2 cartões também. Tá? Lembrando que o jogo seguinte é contra o São Paulo na Vila Belmiro. Torcer muito pro Zé Rafael não tomar cartão, porque ele é um cara experiente e importante ali no meio campo do Santos. O Escobar, se tomar um 3º cartão amarelo, se a gente tem o Souza, não tem problema nenhum. Baço, Luizão, que são zagueiros, o Santos tem ainda o Frias, tem o Zé Ivaldo, tem o Alex Duarte, tem o Luan Pérez, também não seria problema. E o Tiquinho Soares, gente, infelizmente, se ele entrar durante o jogo, tomar o 3º cartão amarelo, não vai fazer tanta falta assim, porque ele não vem jogando bem. Tá? Essa é a situação. Outra coisa, como eu falei para vocês ontem, o Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro vai apitar o jogo. Ele apitou a vitória do Grêmio contra o Santos em Porto Alegre por 1-0. Eu tornei olhar aqui, não vi nada de excepcional naquele jogo. Agora o problema tá no VAR. Wagner Hillway, de Santa Catarina. Esse cara é muito ruim. Barbaridade como ele é ruim. Vai ser um perigo, porque ele pode chamar o árbitro para analisar o lance, qualquer lance bobo, qualquer bobagem ele pode chamar. Aí quando você começa a ver com câmera lenta, etc e tal, você encontra pelo em ovo. Então esse é o problema. O Wagner Hillway de Santa Catarina no VAR. E o Bruno Arleu Araújo do Rio de Janeiro apitando, é ruim também, entendeu? Mas igual o Wagner Hillway, ele não é de jeito nenhum, tá? Em relação aos desfalques, vocês já sabem, né? O Santos não vai ter o Roleiser, 3º cartão amarelo, e o Bom Tempo, que tem uma lesão no adutor. O Galo não vai ter o Júnior Alonso, que está suspenso, e também não vai ter o Saravia, o lateral direito, por isso está jogando o Natanael, que está machucado. Tá bom? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer coisa eu volto aqui, tá? Espero que vocês estejam certos e eu errado. Porque, sinceramente, gente, eu não estou com bom pressentimento, eu tenho, sei lá, cara. Ai. Vamos esperar amanhã, cruzar os dedos, espero que o Santos não estrague nosso domingo, tá bom? Qualquer coisa a gente volta aqui se surgir uma novidade. Caso contrário, não se esqueçam, amanhã, depois do jogo, tem vídeo aqui no canal do Sr. Mãe. Nos falamos.